Então, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do nosso grupo Espiritismo Fraterno. Meu nome é Priscila, sou coordenadora dos grupos do Espiritismo Fraterno. Temos a professora Tereza Faria Lima, que faz as gravações e disponibiliza segundas e quartas e sextas nos grupos. E a gente vai começar a nossa reunião semanal, fazendo o estudo do Evangelho. O pedido foi da própria professora hoje. Eu acho que eu já fiz o estudo aqui, mas eu vou fazer de novo. Sempre é bom. É o capítulo 17 que nós vamos estudar. Sede perfeitos. É o item 10. O homem no mundo. Quem quiser me acompanhar a leitura, tá? Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações, dar frutos de caridade e de justiça. Deixa eu só desligar aqui os microfones. Não creias, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade e que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com sentimento de pureza que as possam santificar. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir no impulso da alma, seja a sua proteção para ser bem-sucedido, seja a sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo que pensar senão em si, sua vida é a de egoísta. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, com os espíritos, aqui no caso, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício e se cobrir de cinzas. Não, não. Ainda uma vez. Sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo, ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam. Mensagem de um Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Então, o texto O Homem do Mundo, ele é uma reflexão acerca de como nós podemos, né, ser espiritualizados, ter nossas crenças, ao mesmo tempo vivendo num mundo de terceira dimensão, num mundo de provas e expiações, e esse texto, ele nos dá uma luz, né? Ele nos dá uma direção.
e de uma forma muito sensata, muito coerente, porque ele fala assim: a prece sempre vai ser o nosso melhor concurso para que a gente consiga levar nosso pensamento. A gente está no mundo material de provas e expiações. A gente está vivendo nossas situações no dia a dia. A gente vacila, a gente escorrega. Mas quando a gente está vendo que a gente está, né, escorregando, vacilando, a gente pode recorrer à prece diretamente, seja para pedir perdão do que a gente fez, ou pedir uma orientação, e nesse momento a gente já eleva a nossa vibração. A gente vai ser, de acordo com a nossa abertura, né? A gente vai ser assistido ou não. Só que a gente não pode crer que, por causa disso, tem que abrir mão de viver no mundo material. Não. Aí que está. Se nós estamos aqui, é porque é o nosso planeta escola, é a nossa morada pertinente a esse momento evolutivo que nós estamos. Mas a gente precisa cada vez mais equilibrar o nosso material, que é necessário, a gente precisa, né, da vida material para nos suprir as necessidades, mas equilibrar com a busca espiritual. Aí que está a diferença. Não pode ser nenhum a mais, nem outro. Porque também não adianta eu me tornar um ser completamente espiritual e agora eu quero viver isolado no mundo, porque no final do texto ele fala isso. Isso é extremamente egoísta. A gente vê muitas pessoas que acreditam que a elevação espiritual se dá quando você se isola do mundo, fica estudando um período que você queira passar sabático, é super saudável, mas a pessoa que se priva pro resto da vida, ela não vai ter evolução, porque a gente precisa se relacionar, a gente precisa dos desafios, a gente precisa dos conflitos, dos desafios, para aprender, para nos aperfeiçoarmos, sempre tendo a prece, o concurso dos nossos benfeitores espirituais juntos nessa caminhada. O estudo, seja através da crença que a gente acreditar, seja da religião que a gente quiser seguir, conseguir andar com essas duas asas, né? Paralelas, juntas, trabalhando a nossa religiosidade onde nos faz sentido e tentando viver de uma forma muito sensata o lado material. Um a mais, nenhum a outro. Claro, se a gente puder ser mais desapegado às questões materiais, desde que seja realmente de coração, seja algo que foi um mérito nosso, a gente conseguiu mesmo se desprender, porque a gente tem que ter cuidado, que existe uma linha muito tênue com a hipocrisia. A gente vê pessoas que falam, não, eu sou extremamente desapegado ao materialismo, e na verdade não é. Não estão querendo mostrar ser algo que não são. E aí, hipocrisia, né? Ela impera, ela prejudica. Muitas pessoas se espelham nesses seres, né? Achando que são grandes, mortais, mas não são. Então, a gente tem que ser franco, jogar limpo. Eu estou no mundo de prova e expiação, eu sei que eu estou no mundo que tem muito, onde a maldade ainda está acima do bem, onde existem inúmeros desafios, onde as pessoas, infelizmente, fazem mal às outras, mas eu vou tentar viver em equilíbrio, eu vou fazer a minha parte. Eu vou trabalhar, eu vou estudar para adquirir minhas questões materiais, eu vou querer comprar meu carro, vou querer comprar minha casa, vou querer ajudar minha mãe, o meu pai, N coisas. Mas eu também vou buscar o meu espiritual. Então, o texto, ele nos ajuda a entender, a flexibilizar que o homem no mundo, a gente está nesse mundo, então temos que viver esse mundo. Mas vamos viver de uma forma mais saudável. A gente não precisa, porque adotamos a espiritualidade, porque estamos trabalhando hoje a nossa religiosidade, nós temos que ser duros, severos, porque a gente vê muita gente, né, que quando adquire uma religião, se converte, as pessoas ficam extremamente duras, né, isso é pecado, isso é certo, isso é errado, e não é bem assim, ninguém se transforma, a gente tem que aprender a viver nesse mundo, né, pelo contrário, por estarmos estudando, estarmos nos aprimorando, que a gente tem que ter compaixão pelo outro. Dizer, pô, infelizmente ele ainda não despertou. Que bom que eu despertei.
Então, que eu sirva de exemplo para esse ser humano, não julgar, ser severo, né? Então, o texto ele nos fala assim, a gente tem que saber viver nesse mundo que estamos inseridos, que esse é o grande desafio, trabalhando nossa espiritualidade, mas sendo coerentes. Porque aqui a perfeição, diz o texto, está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Então, trabalhando através da caridade, com nós mesmos, com as pessoas com quem a gente convive, se pudermos dispor um pouco do nosso tempo para ajudar o próximo, para fazer qualquer tipo de caridade que esteja dentro do nosso alcance, isso é legal. Tendo compaixão, tendo coerência, tendo sensatez, entendendo que cada um está no momento evolutivo. Que bom que nós estamos, né? Pouco a pouco nos elevando, mas não que isso, ou a gente é um espiritualizado, severo, tudo é errado, todo mundo está errado, só eu que estou certo, e vou me desapegar da matéria, vou ver greve de fome, vou ver de luz, não, gente. A gente tem que ter coerência, a gente está vivendo num mundo que a gente precisa trabalhar, estudar, correr atrás dos nossos objetivos profissionais, assim como temos também que trabalhar nosso espiritual. Eles andam juntos. Espiritualidade está em tudo. Todo o nosso dia a dia. A gente pode incorporar no nossa vida, no mundo, nós que somos homens no mundo, incorporar a espiritualidade, com que ela faça parte da nossa vida. E não ostentarmos isso. Não sermos severos e acharmos que somos melhores que os outros por causa disso. Então, o texto, ele fala mais ou menos isso, né? É uma mensagem muito caridosa, muito carinhosa, né? Do Espírito Protetor, que ensina, né? Como viver de uma forma mais saudável nesse mundo que é tão complicado, né? Um mundo que a gente vivencia tanta intolerância, né? Eu tô muito triste com aquela, não sei se vocês estão acompanhando, a queima da igreja que teve lá no Chile. Não estou nem querendo falar de religião X, Y, Z. Eu fico triste porque tem pessoas que estão tão intolerantes com as crenças dos outros que acham que têm o direito de depredar o santuário de oração de muitos. Eu mesmo não uso a igreja católica, mas eu me sinto extremamente triste de saber que igrejas estão sendo queimadas por conta de intolerância. Então, a gente tem que saber muito conviver com isso, orando, pedindo assistência dos nossos amigos para que nos dê compaixão, nos dê tolerância, que a gente consiga perdoar e pedir, né, pelo planeta, para que a gente consiga cada vez mais saber lidar com as adversidades. Alguém quer falar alguma coisa? Colocar sobre o texto? Eu acho assim, né, Priscila, que quem é espírita, a responsabilidade é muito grande, né? É muito grande para conseguir melhorar a si mesmo para poder ajudar alguém, né? Então, é muita responsabilidade. A pessoa tem que saber bem, né, se é isso mesmo que quer, para conseguir ter essa responsabilidade, chegar a um ponto de pensar, né? Será que eu estou agindo certo? Será que eu estou agindo errado? É muita responsabilidade que tem que ter. Mas é um caminho maravilhoso. Quem escolhe isso, eu acho que é um caminho maravilhoso. Sim. E vai ser desafiador até o último dos dias. Porque muito que foi dado, muito será cobrado, né? Então é um desafio para o resto das nossas vidas. Mas a gente está pronto, né? A gente escorrega, pede perdão, levanta e segue em frente. Porque não somos perfeitos, senão não estávamos aqui, né? Verdade. Alguém quer falar mais alguma coisa? Professora, tá aí? Eu tô, tá me ouvindo? Sim. Hoje a gente vai falar um tema bem especial, né? Da criação. Nós vamos falar um tema que é meio complicado, as pessoas têm certa dificuldade nesse tema. É bem interessante, é um tema inicial da doutrina, mas é um tema que muitas pessoas não entendem, né?
não entendem. Então, nós vamos tentar falar um pouquinho aqui, tentar simplificar, e eu peço depois que vocês estudem esse tema, né? A gente vai tentar simplificar para facilitar, porque é um tema que até expositores ficam perdidos com ele, porque é complicadinho da gente entender, né? Então, o primeiro tema que foi proposto aí para a gente estudar hoje é o fluido cósmico, que às vezes algumas pessoas chamam de fluido cósmico universal, mas isso é redundância, né? Você chamar duas vezes, porque cósmico e universal é a mesma coisa, você está falando a mesma coisa. Então, a gente pode falar fluido universal, fluido cósmico, e aquele que quer se reafirmar, fluido cósmico universal. E ali, fluido vital, que é um termo que Kardec usa no começo, mas depois ele muda para princípio vital. E esses fluidos aí eram no tempo de Kardec, que ele via dessa forma fluido, mas ele não considera mais lá quando ele entra na Gênese, que é um livro lá de Kardec. Ele usa princípio vital. E o que é isso? Fluido cósmico. Alguém tem a noção aí do que seja esse fluido cósmico? O que vocês acham que é? O nome está dizendo, hein? O nome já diz. Cósmico, você já vê, universal, dá para vocês terem uma ideia, não tem, não? O que é esse fluido cósmico? Professora, eu estudei alguma coisa, mas não sei se é a mesma coisa. Agora eu fiquei meio confusa. Seria quando a gente nasce, a gente tem ganha aquele fluido? Esse aí é outro, é o princípio vital. Ah, tá, confundi esse aí. O fluido cósmico é outra coisa. O que é o fluido cósmico? O fluido cósmico é um fluido que está em todo o universo. Todo o universo tem esse fluido cósmico. A gente poderia fazer uma analogia assim como sendo o hálito de Deus. Olha que bonito. Porque nós estamos, todos nós, dentro do pensamento de Deus. Poderíamos pensar assim? Por que Deus sabe o que eu estou pensando, quantos fios de cabelo eu tenho? Porque nós estamos dentro do pensamento dele. Não é assim? É nesse fluido cósmico. A ciência está achando hoje um negocinho chamado, porque a ciência achava que existia um vácuo no universo. Mas ela chegou à conclusão que existe uma matéria escura. Já ouviu falar isso da ciência? Matéria escura no espaço? Que a gente poderia fazer uma relação com o fluido cósmico. O fluido cósmico está em todo o universo. Todo o universo. Cada globo tem o seu fluido cósmico. Tanto é que do globo nós tiramos desse fluido cósmico a constituição do nosso perispírito. Lembra do perispírito? O que é o perispírito? O que é o perispírito? É o que liga o espírito à matéria. O que liga o espírito à matéria, que é o corpo espiritual. É Isso. O que envolve o espírito, tá? Uhum. Então, quando o espírito chega num determinado mundo, ele vai tirar desse fluido cósmico essa matéria para formar esse perispírito, essa matéria semimaterial, né? Na realidade, esse fluido cósmico está relacionado à matéria. A matéria está relacionada, ele vai dar origem à matéria, esse fluido cósmico. É o lado material, tá? Nós vamos ver que tem o lado material, que é o fluido cósmico, junto com o princípio material. O que é esse princípio material? É tudo que vai dar matéria. E nós temos também o princípio espiritual, que vai dar o espírito com letra maiúscula, que somos nós. Princípio espiritual, que é o princípio inteligente, o princípio inicial, o princípio espiritual. Então, nós vamos ver que a segunda parte do nosso estudo, que no universo, nós temos Deus, que é o criador desses dois princípios, o princípio material, o princípio espiritual, e o fluido cósmico ligado à matéria. Tudo bem? Se eu tivesse aqui um PowerPoint, eu ia mostrar para vocês aí um triângulo, que simboliza bem isso. Deus no ápice do triângulo, na base, princípio material e princípio espiritual. É tudo isso que a gente chama disso aí, a gente chama de trindade universal. Então, se não é matéria, é espírito. Se não é espírito, é matéria. Se não é matéria, não é espírito, é Deus.
é tudo que existe no universo. Resume isso bem. Está lá na questão 27 do Livro dos Espíritos, que eu peço para depois de vocês lerem essa questão. Na questão 24, a questão 27. Nós temos lá a questão 23 do Livro dos Espíritos, que diz assim: que é espírito, com letra minúscula pequenininha? Ele vai dizer que é o princípio inteligente do universo. Esse princípio inteligente, nós vamos ter aula aí nesses nossos estudos que nós estamos fazendo aí no nosso grupo, nos grupos, né, de WhatsApp. Esse princípio inteligente, ele vai estagiar em vários reinos, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, até chegar ao reino hominal, que somos nós, onde ele vai se individualizar, né, e se transformar em espírito com letra maiúscula, que é a questão 76, que são os seres inteligentes da criação, que somos nós. Então, só para recordar, eu sei que é difícil, não é fácil isso aí, a gente tem que estudar, olha, anos para a gente estudar isso aí, entender direitinho, compreender. Mas só para vocês lembrar, no universo, nós temos Deus, o Criador, nós temos o princípio material e o princípio espiritual. Pronto, se vocês souberem isso, estou tranquilo. Do princípio espiritual vai dar o espírito, que somos nós. Tá? Do princípio material vai dar toda a matéria, que nós temos as estrelas, o seu computador, a mesa que está o seu computador, a sua cama, o seu travesseiro, o seu óculos, tudo isso aí vai vir do princípio material. Vai dar a matéria no nosso mundo. Tudo bem? Que está ligado ao fluido cósmico, que vai ajudar essa formação dessa matéria. Ele está junto. Tudo bem? Só para não confundir, porque a gente pode confundir. Eu não quero confundir, eu quero facilitar para vocês entenderem. Ao mesmo tempo, como a gente não sabe direito o que é, tá, gente? Porque a gente não tem palavras, às vezes, para expressar o que é. Os espíritos não encontram, dentro do nosso vocabulário linguístico, as palavras para expressar o que é. Por isso que ele fala um princípio. Princípio é uma coisa inicial, né? Início. A mesma coisa, nós temos o princípio espiritual, o princípio material, e nós temos o princípio vital. Olha que interessante. O que é esse princípio vital? É o princípio que vai nos dar a vida. Isso que vai diferenciar um ser inorgânico, a sua mesa, o seu computador, o seu celular, de você, que tem vida, do seu cachorrinho, do seu gato, que tem princípio vital. A sua planta tem princípio vital. Então, tudo que tem vida tem esse princípio vital. Tudo que dá vida. Essa é a terceira parte do nosso estudo. O que é princípio vital? Então, para a gente ter entendimento, eu chamo vocês à leitura do início do Livro dos Espíritos. Eu sei que é difícil, não é fácil, não. Mas a gente indo devagarinho e tentando interpretar cada palavrinha ali que ele está tentando dizer. A gente vai ver que princípio vital é aquilo que vai dar a vida. E nós, quando nós vamos reencarnar, nós recebemos uma carga. Esse princípio vital vem da onde? Da onde vocês acham que o princípio vital vem? Do princípio material, do princípio espiritual, da onde ele vem? Ou ele é fluido, vem do fluido universal? Da onde ele vem? Da onde vem esse princípio vital? Ele vem do fluido universal, tá? É matéria. Então, o princípio vital, ele vai dar vida. Quando nós estamos para reencarnar aqui nesse planeta, Terra, e outro também, nós vamos receber uma carga de princípio vital. Então, quando a gente planeja lá no mundo espiritual, olha, fulano, nosso mentor, a gente chega para ele e fala assim, olha, eu vou ficar na Terra durante 70 anos. Então, eu recebo uma carga desse princípio de 70 anos. E os meus órgãos vão manter essa carga ativa, que é essa energia animalizada que a gente tem, que faz com que a gente tenha essa vida. Os nossos órgãos funcionam para manter esse princípio vital. A gente recebe de fora isso. A gente recebe isso no fluido cósmico, que está à nossa volta.
A gente recebe fluido vital. Veja bem, eu não sei, quando vocês vão lá tomar um passe, tomar mal para burro, entra lá mal, aí alguém dá um passe em você. Aí você sai do centro espírita, outra pessoa. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Você está mal para burro, parece que não tem mais energia, e você entra lá no centro espírita e dá um passe. E você sai diferente. Por quê? Você recebeu uma carga de princípio vital em cima de você. Uma carga magnética de princípio vital de quem? Do médium. O outro está doando para você, princípio vital. Que às vezes a gente desgasta esse princípio vital. A gente recebe essa carga para 70 anos, mas a gente desgasta. Como é que a gente desgasta? Vivendo uma vida desregrada, usando drogas, álcool, fumo, comendo feito um louco, em abundância, sexo adoidado, né? Despravado, depravado, sexo muito louco aí. Isso aí vai desgastando o nosso princípio vital. Então, ao invés de eu viver lá 70 anos, eu vou acabar vivendo 40. Dá para entender? A gente desgasta. Como a gente recupera? A gente recupera nesse momento aí, quando a gente vai para as energias, né? Vai andar no mar ali, a pessoa ali, você andando ali na beira-mar, não melhora? Você não se sente bem quando você está andando? Pergunta para você, você está ali andando na beira-mar, você não se sente bem? Quando você vai para o meio do mato, lá num sítio, com aquela energia da natureza, você não fica diferente? Você vai adquirindo esse fluido. Esse princípio vital. E quando a gente morre, esse princípio vital volta de novo para a natureza. Eu não sei se vocês já entraram no cemitério à meia-noite. Alguém já fez isso? Não. Entrar no cemitério a 1h da manhã, meia-noite? Nunca entraram no cemitério meia-noite, 1h? Não. Vocês vão ver ali aquele fogo facto. Já ouviu falar isso? O quê? É uma nuvenzinha meio esverdeada e azul que fica em cima do túmulo. Ninguém viu isso? Como é que Gente, chama? vocês precisam ir no cemitério à meia-noite. Eu vou marcar uma excursão para a gente ir no cemitério à meia-noite. Vocês têm que entrar no cemitério. Não é possível que você não entrar no cemitério. Você vai no velório? Olha, eu vou aconselhar vocês. Eu duvido que vocês vão fazer isso. Vá no velório, em vez de você ficar ali velando, dá uma saidinha pelo cemitério e vai dar uma volta no cemitério. Sabe que vocês conseguem lá pela 1h da manhã, 2? Se tiver alguém enterrado há pouco tempo, vocês vão ver que vai ter uma coisinha em cima do túmulo, assim, uma luzinha, uma nuvenzinha meio esverdeada e azulada em cima do túmulo. Que é isso aí? É o fogo facto, que é o princípio vital com duplo etérico. Eu não vou entrar aqui nesse outro negócio, não, mas é o fogo facto, que é o princípio vital, que saiu, voltou para a natureza. Se você é aquela pessoa que se suicida, por isso é uma coisa muito ruim, o suicídio, gente. Suicídio é a pior coisa que a gente pode fazer. A gente acha que vai se livrar dos problemas, não. A gente vai ganhar mais problemas lá no mundo espiritual. Pessoa que suicida. Ela tinha que viver 70 anos, mas ela morre com 50 porque ela se suicida. Veja, tem 20 anos que ela tinha de princípio vital. E ela vai ter que desgastar isso aí. Ficar preso ali ao corpo. Dá para entender? Então, princípio vital é muito importante para a vida. Eu gostaria que vocês estudassem aí, se vocês tiverem oportunidade, para a próxima aula, o suicídio. O que acontece com o princípio vital? Só para vocês estudarem aí sozinhos, pesquisarem aí no Google, né? Põe lá, princípio vital e suicídio. O que acontece no suicídio com o princípio vital? Para a gente entender. Então, o princípio vital é aquilo que dá vida. Por que o homem ainda não conseguiu descobrir isso, né? Se não estava fazendo vida aí, sabe Deus para que usar. O homem, é bom ele não descobrir essas coisas, porque quando ele descobre, tem uns que querem para as coisas boas, mas eles podem levar para as coisas ruins. Vocês vejam o que aconteceu com a energia atômica, que é usada nos aparelhos médicos, a energia atômica é usada para energia nas nossas casas, em estações de energia nuclear, mas também é usada para fazer bomba. Olha como o homem é. Então, é que nem um avião. O avião, Santos Dumont descobriu para transportar as pessoas, mas levaram o avião para a guerra. Então,
essas coisas, o homem ainda é muito ganancioso, muito mal ainda, tem muita coisa aí. Então, a gente é bom, Deus não vai deixar ele descobrir, isso vai ser um mistério, como descobrir a vida, um negócio meio complicado para ele. Mas nós sabemos, pela espiritualidade, que dá a vida é esse princípio, essa energiazinha que os animais têm, as plantas têm, energizada, diferente da pedra, da rocha, tá? A rocha vai ter princípio inteligente, mas não princípio vital. Eu não vou complicar. Está vendo que eu estou complicando? Já começa complicando, complicar bastante. Não vamos complicar. Tá bom? Tem alguma dúvida, gente, quanto a isso? Eu vou deixar essa questão, se vocês aceitarem, de vocês procurarem princípio vital e suicídio. O que acontece no espiritismo? É só pôr lá no Google, deve aparecer isso lá, suicídio, princípio vital, espiritismo. E ver o que vem, dá uma lida para você aumentar o seu conhecimento. O que acontece com os suicidas, né? Com o princípio vital nos suicidas. Nós, nos passes, quando nós damos passe, existe o lado espiritual que está dando passe, mas existe o lado físico, passando o princípio, energia magnética, magnetismo, que nós passamos para o outro, que é justamente essa energia, esse princípio vital. Tá bom? Tem alguma dúvida? É difícil isso, hein, gente? Eu não vou falar para você que é fácil, não. Ele é bem complexo. Chama a leitura lá nas questões 23, 24, até 27, para vocês lerem ali com calma. Leia várias vezes. Livro dos Espíritos é para ler várias vezes. Não é uma vez só. Ele é difícil. Ele não é fácil, não. Quem fala que é fácil está mentindo. Ele não é fácil, não. A gente tem que ler, reler, né? A gente repetir. Ele não é fácil, não. Bom? Quer falar alguma coisa, minha amiga Priscila? Não, é que a gente vai falar ainda de origem e natureza do espírito, ou tu já abordou isso? Não, eu não abordei. Eu parei agora para perguntar se tem alguma dúvida. Sim. São dois... A gente tem que... Por que eu trouxe essa questão? Eu vejo que a gente estuda o espiritismo, mas essa questão inicial... A gente ainda não... Eu vejo que muitas pessoas da seara espírita não... eu nunca ouvi falar de fluido vital, princípio vital, fluido universal, fluido cósmico universal. E a gente precisa entender, porque isso é o surgimento dos mundos, né? Então, por mais, assim, difícil que pareça, não é tão difícil quando a gente se dedica a estudar, porque isso explica mais a gente. E vai explicar, Priscila, os passes. Os passos. Aí daí surge várias coisas. Daí surge os passes. Eu posso depois só falar um comentário, mas pode acabar de falar. Sim. Daí surge os passes, o perispírito, que é importantíssimo. Um dia a gente vai fazer um estudo aprofundado do perispírito, que explica muitas coisas, né? Tu abordou uma coisa bem interessante do fluido vital do suicida. Vou colocar para eles estudarem, né? Então, assim, é importante a gente ter consciência, que nem tu falou, a rocha, ela tem um princípio inteligente, mas não tem o princípio vital. Mas o princípio inteligente é o que move o universo, né? Todos os átomos, quando eles se juntaram, existe um princípio inteligente que faz com que eles se formem, se unam e formam aquela rocha. Então, assim, existe um princípio inteligente que faz com que os átomos se unam, os elétrons, tudo, para formar aquilo que tem que ser formado. Agora, o que já tem vida vai ter o princípio inteligente e o princípio vital. Né, as plantas, os animais, nós vamos ter esses dois princípios, né? Então é importante a gente estudar, entender um pouco mais, porque o espiritismo não é só falar dos espíritos, ele fala sobre tudo, sobre a origem. Essa origem a gente entende mais na Gênese, né, Priscila? Isso aí são os elementos gerais do universo. Está no livro dos Espíritos. E a trindade universal, que é Deus, Espírito e Matéria. São os elementos gerais do universo. Está no livro dos Espíritos, na parte inicial, e na Gênese. Aí na Gênese é bem mais na Gênese, gente, se tiver oportunidade, se vocês quiserem, eu acho que a gente vai fazer isso. Eu vou estudar o livro, a Gênese, para a gente estudar junto. Fantástico. Esse livro, ele é difícil. Eu posso contar?
Uma coisa que aconteceu com a minha mãe, por causa do fluido que eu vou falar, né? Ah, legal. Minha mãe teve câncer e ela, uns dias antes dela desencarnar, como meu irmão trabalhava com apometria, né? No trabalho de apometria foi falado que os médiuns foram até a casa dela e foi falado que ela foi levada para o plano espiritual. O médium chegou, falou que chegou em casa, ela estava de braço dado com o enfermeiro da espiritualidade e falou assim para ele, sorrindo, eu estou indo para o plano espiritual, estou indo para o hospital para me cuidar. Daí, quando meu irmão chegou em casa, ela estava conversando normal nesse dia. Nessa noite, ela entrou como se fosse em coma. E a espiritualidade lá no dia falou para eles que ela ainda não ia desencarnar, ela ia durar mais uns dias até acabar o fluido, que ela ainda tinha um pouco. E ela foi levada, só que ela ficou inerte, ela não falava mais, ela comia dando na boca, ela gemia, porque eu acho que ela devia sentir algum tipo de dor ainda, não sei o que era, e ficou mais 15 dias, só que sem conversar. Meu irmão falava, porque eu morava longe, que conversava com ela, olhava dentro do olho dela, era como se ela não estivesse lá. Ela olhava as coisas sem enxergar, sabe quando o olho tá vago? Daí passou 15 dias, ela desencarnou. Então, eu quis dizer assim, muitas vezes a pessoa está em coma, a pessoa está inerte, a gente fica todo mundo preocupado. Em alguns casos, a pessoa já até foi o espírito, mas como ainda tem que acabar, desgastar aquele restantinho de energia, né? Eu achei bem interessante. Eu vou deixar uma pergunta para você. Nós temos o dia, data e hora para desencarnar? Nós temos? Dia, data e hora para desencarnar, gente? Será que é assim? Dia, data e hora. Vocês têm certeza? Ou é um momento para desencarnar? Eu acho que é mais o momento, né? Não tem dia, data e hora. A gente tem um período ali que é aquele momento que a gente pode desencarnar. Até isso que aconteceu com a minha mãe, do espírito ter ido e o corpo ainda ter ficado, foi um momento. Tanto É um momento. Boa do desencarne dela. Naquele momento, ela teria que desencarnar. Então, provavelmente, ela já estava mais no mundo espiritual do que mas ela estava ainda ligada ao corpo físico. Sim. Né? Daí, tanto que o velório dela foi assim, maravilhoso. Foi tão leve, tão bom. Quando nós voltamos de noite, meu irmão falou, não, parece que é dia. Parece que ela já não estava aqui. Sabe? Então foi maravilhoso, foi uma experiência linda para nós. Nossa, ótima colocação, Vaninho, ótima colocação, porque é isso mesmo. Agora tu também fez lembrar de algo, porque às vezes também, através do mérito do espírito, dando um exemplo bem prático de Valdo Pereira Franco, ele ganhou um pouquinho de fluido vital para durar mais alguns anos, porque a missão dele ele já tinha o fluido vital terminado. E aí ele foi concedido, através da espiritualidade amiga, ele recebeu um pouquinho mais de fluido vital, ele está vivo, ainda trabalhando, mas claro que ele volta e meia e diz, está acabando, logo estão indo. Mas existe também exemplos de espíritos que, por mérito, pela missão que eles têm na vida terrena, para ajudar mais, eles recebem na espiritualidade um fluido vital, através de passes, através o Divaldo nem precisava de passes, ele recebeu mesmo, né, da espiritualidade amiga, para conseguir trabalhar e viver mais um pouco. Chico Xavier também, né, foi até o último suspirozinho também, recebeu também um pouco de fluido vital, atravessou as doenças, né? Chico Xavier tinha uma doença, ele era bem debilitado. Então, assim, existe também essa questão da gente. O interessante é a gente realmente esgotar nosso fluido vital, para a gente não carregar isso no plano espiritual quando a gente sair. Por isso que é importante a gente ter essa consciência, né? De entender, peraí, o espírito tem uma origem, tem uma natureza. Então, a gente começa a ter mais responsabilidade sobre a vida que a gente leva, né? Por exemplo, a professora falou do fluido vital, a gente vem com uma programação. Eu vim com fluido vital para durar mais ou menos 70 anos. Mas a vida que eu levo, os hábitos que eu adquiro durante a vida, vai determinar quanto tempo isso vai durar. Né? Então, assim, é para a gente ter mais consciência, né? Que nós não somos só corpo, né? O espírito, tá tudo interligado. E acho que é isso.
Agora eu vou Professora fazer uma Tereza. pergunta para vocês, aí ver se vocês sabem. Tem pessoas que sugam o nosso fluido vital? Com Conhece? certeza. Tem ambiente que você entra e suga o seu fluido vital? Sim. Já aconteceu com vocês assim? Que você fica perto de uma pessoa que você parece que ela está sugando a sua energia? Uhum. Tem? Tem, sim. Já sentiram isso? Sim. Entrar num lugar e parece que tira a tua energia? Quem é que já sentiu isso? Eu já. Eu já senti também. Eu também já senti. Eu Não também tem já. Campeão, né? Suga a nossa energia. Nós temos que fechar o corpo, gente. Fechar aí. E, não professora deixar. Tereza, Ah, voltando ao assunto da moça que falou do desencarne da mãe dela, eu lembrei do seu estudo que a senhora deu, falando que quando a gente está no velório, né, muitos espíritos precisam de oração, porque nem todos têm um desencarne fácil como o dessa mãe, dessa colega aí, né? exatamente. Por isso Muitas que- vezes eles estão acompanhando o velório, né? Não tem esse entendimento. É A gente verdade. tem que estar no velório, a gente tem que estar com muito respeito, né? Orando pelos que estão lá, né? Eu vejo umas coisas estranhas, né? Eu contei lá, É. essa minha amiga vidente que nós fomos no velório, que ela viu. Estava acompanhando. Acompanha o velório, sim. A gente Sim. tem que ter muito cuidado, né? O que a gente está falando, o que a gente está pensando, e a gente orar. A mesma coisa também com pessoas em coma. Eu não falei no estudo, mas pessoas em coma, a gente também tem que ter cuidado no que a gente fala, porque elas estão escutando. Então, quando a gente chega perto de uma pessoa em coma, a gente tem que fazer oração, falar que ela vai se recuperar, porque ela escuta tudo. Eu posso contar casos aqui. Você entendeu? Professora, Está escutando tudo. Cuidado com o que vocês falam com pessoas em coma, tá? Sim, professora, a senhora está me ouvindo? eu estou. É o seguinte, a senhora falando aí em pessoas em coma, uma minha cunhada, um tempo desse, ela ficou em coma e eu fui fazer uma visita. Quando eu cheguei lá, eu comecei a conversar com ela, peguei na mão dela, comecei a falar com ela, a orar, e o negócio foi tão forte, a sensação foi tão forte, que quando eu olhei, eu vi uma lágrima derramando dos olhos dela. Isso tem alguma coisa a ver? Ela realmente, o espírito dela estava me ouvindo, tudo que eu estava falando, né? Às vezes Ela o não espírito... às vezes é quando eles voltam, eles lembram tudinho, direitinho do que está acontecendo. O espírito está escutando sim. Ela não recorda disso. Mas escuta sim, escuta. Meu pai passou por um coma, e coma induzido, que ele estava com pneumonia muito forte no pulmão, e a gente foi lá visitar ele, e ele lembra da gente lá, ele lembra da gente conversando. Lembro sim, ele lembra. Ele conta que ele viu minha avó, que já é falecida, e que ele voltou por um pedido dela, que nada é mais forte do que o pedido materno, e ele lembra de muita coisa. Lembro sim, tanto do lado espiritual como daqui o que estão falando. Eu tenho duas amigas, né, que eu trabalhava no centro, até na UTI, e elas entraram e uma era muito coisinha, sabe? Chegou perto do paciente que estava deitado e falou, ai, como esse homem está mal cheiroso. Que homem mal cheiroso, o homem está não sei o quê, ele está... Começou a falar um montão de coisa. Daqui a pouco o homem levanta assim, mal cheiroso é você. Ele estava em coma. Ele saiu da coma. Aí a outra que estava, ela começou a rir. Falei, tá vendo? Você falando as coisas aqui. Eles lembram. Tem um outro caso que eu conheço que o cara escutava tudo. A médica que estava do lado dele chorando, falando que ela tinha feito tudo por ele, ficou em coma 20 dias. Olha, eu estou chorando com você, começou a orar, ele lembrou da médica, lembrou do outro enfermeiro, que o amigo desse outro enfermeiro era inimigo dele, e o enfermeiro falava assim, agora eu vou te dar uma injeção para te matar. Ele escutava isso, sabia que o enfermeiro estava falando para ele. Por isso que eu digo, cuidado quando vocês estão lá, porque eles estão escutando, as pessoas escutam. Bom? Agora nós vamos falar da origem e natureza dos espíritos. Bem, os espíritos, gente, eles foram criados simples e ignorantes. Simples e ignorantes. Por quê?
por Deus. Tá? Deus criou os espíritos, simples e ignorantes. E aí a gente vai ter na questão 176, Kardec vai perguntar o que é espírito, já com letra maiúscula, que são os seres inteligentes da criação. Tá certo? Quando ele cria esse espírito, ele foi criado, mas ele não terá fim, porque nós somos, todos nós, espíritos imortais. O que é isso? Tivemos um começo, mas não teremos um fim. Todos nós, tá? E Deus, ele cria constantemente os espíritos. Nesse exato momento, ele está criando espíritos, tá? Então, a origem dos espíritos, quem cria é Deus. Às vezes eu tenho uns alunos, eu já li até um livro isso, eu li um livro desse, pelo amor de Deus, eu até joguei fora o livro. O livro espírita é que a gente tem que ter cuidado que a gente lê, tá, gente? A gente tem que ter cuidado porque a gente tem que conhecer muito bem a doutrina Kardec, para a gente ler essas porcarias que tem por aí. Tem muita droga, eu vou falar aqui entre nós, que tem muita porcaria aí. E o cara estava dizendo que os espíritos tinham relações sexuais e aí dava origem a outros espíritos. Era um livro espírita, não é assim. Tá? Peguei esse livro e joguei na fogueira. Joguei na fogueira. Porque quem cria espíritos é Deus. Essa imaginação aí, que agora está vindo muita coisa ruim aí dentro do espiritismo, a gente tem que selecionar. Quem cria espíritos é Deus. Não tem essa de ter relações sexuais no mundo espiritual, não existe isso, tá? E o espírito vai ficar grávido lá no mundo espiritual, pelo amor de Deus, está delirando. Quem cria é os espíritos, é Deus, tá? E ele cria simples e ignorante. Essa é a origem dos espíritos, tá? E eles são imateriais, tá? Aliás, não é bem o termo que ele vai usar, imateriais, né? Mas eles não são visíveis, não são palpáveis, a menos que tenha materialização. Tá? Então, ele pergunta aqui, ó, os espíritos são materiais? Ele vai falar assim, imaterial não é o termo, incorpóreo seria mais o termo usado para os espíritos, tá? Então, lembra, Deus, ele cria constantemente, toda hora ele está criando. Quem cria espíritos é Deus, cria simples e ignorantes. E nós, humanos, já nessa fase humana, somos seres inteligentes da criação. Questão 76, que eu chamo vocês a leitura. Tá bom? Tem alguma dúvida? Eu não vou complicar, gente. A gente pode complicar. Me tira uma dúvida, que nem achei bem colocado, que o espírito, ele não, o termo não é adequado o imaterial, mas sim o incorpóreo. Porque, querendo ou não, o espírito, ele é feito de uma matéria sutil, nem que seja sutil, né? A gente não sabe do que ele é feito, né? A gente pode até dizer que é uma matéria, mas é uma matéria, né? É uma matéria. A gente não sabe, não é dito aí, a gente não sabe. Então, a gente sabe que, por exemplo, os espíritos, eles se materializam usando o ectoplasma, que é essa vitalidade que tem nos médiuns, essa principal ectoplasma, que ele faz com que eles se materializem. A gente toca nos espíritos, gente. Eu já fui em várias sessões de materialização, quando eu era mocinha, eu fui mocinha, tá, gente? Já tive a idade da Priscila, já fui mais moça que ela. E quando eu era mocinha, aqui em São Paulo, tinha uns lugares que tinham essas materializações. Hoje tem lá no Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro tem. Tem um lugar aí que tem materializações de médicos espirituais, muito legal. Mas naquele tempo a gente tinha isso, a gente tocava nos espíritos, eles se materializavam, né? Mas eles são incorpóreos, não tem corpo, como a gente entende aqui, como corpo físico, ele tem um corpo espiritual. Tá? Que Professor. Sim. Quando eu estava numa casa espírita aqui, eu fui com a minha irmã. E nisso foi a hora da prece, e eu estava com os olhos fechados. Quando terminou a prece, eu abri os olhos. Quando eu abri, eu vi, assim, ó, na altura dos meus olhos, na cabeça, assim, tipo uma fumaça se dissipando, e a minha irmã estava do meu lado, eu olhei para ela, meu Deus, Luciana, será que tu não viu, né? E ela ali, tranquila. Mas agora eu pergunto, o que pode ser isso, professora? É o ectoplasma. Essa fumacinha aí é o ectoplasma. Eu estava outro dia fazendo uma palestra, outro dia quando estava sem pandemia, né? Outro dia faz uns meses.
num centro espírita, fazendo uma palestra, tá certo? Aí a moça lá do centro espírita estava tirando fotografia minha, várias fotografias, porque ela estava guardando. É um centro espírita bem pequenininho, tá, gente? Número de assistidos, assim, acho que é uns 15 assistidos. É um centro espírita pequeno. E nessa fotografia que ela me mostra em seguida, que ela manda para mim, tinha uma fumacinha dessa se formando atrás de mim. Atrás de mim tinha uma fumacinha dessa, e dentro da fumacinha tinha um rosto de um homem, que é um espírito, tentando se materializar. Dá para você entender? Eu vou ver se eu acho essa fotografia para pôr no grupo. Que legal. Aí, o que estava acontecendo? Atrás de mim, alguém lá, eu também tenho um pouquinho disso, tá? Uma situação já aconteceu, mas alguém lá é médium de efeitos físicos, que doa esse ectoplasma, essa fumacinha, esse negócio meio esbranquiçado, porque o ectoplasma é um negócio meio esbranquiçado, uma fumaça. Isso mesmo. Tá? Que pode ser uma fumaça, ele pode se materializar mesmo, porque você tocar mesmo, você toca uma pasta, toca nele. Não forma só espírito, forma vitrola. O tempo que eu ia nessas materializações, formava vitrola e tocava, saía som. Que maravilha. Tá? Formava garganta com voz direta. O que é isso, voz direta? O espírito, ele fala diretamente. Forma como se fosse uma garganta ectoplasmática, forma e começa a falar por ele. O espírito fala. Isso acontecia. Era sensacional essas reuniões. Eu achava ótimo isso. Ô, professor, eu não tive o privilégio. Eu só estudei, até vou pedir para o pessoal estudar, pesquisar ectoplasma Kate King, tá? Que vocês vão ver bastante o efeito de materialização dela. E Peixotinho, né? Era Peixotinho. Peixotinho. Né? E Chico Xavier também tinha. Chico Xavier tinha isso. Tudo. Isso. Agora, lá no Rio de Janeiro, eu não sei, é Frei Fabiano. Acho que é esse o nome. Vontade de ver isso. Né? Frei Fabiano, lá no Rio de Janeiro, que é um centro espírita, Frontoso, acho que é o nome dele, que é o médico. O pai dele era médium de efeitos físicos. Ele escreve vários livros, esse médium aí, que é muito legal os livros dele. E ele, lá no Rio de Janeiro, se materializa os médicos espirituais alemães, lá os médicos que vão lá cuidar. Até cirurgias eles fazem materializado. Nesses tempos, lá do Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, se eu não me engano. Tem alguém do Rio aí? Tem alguém do Rio de Janeiro? Oi, sou eu. Tem Jacarepaguá? Eu acho que é Frei Luiz, então. Frei Luiz, é Frei Fabiano, não. Isso, Frei Luiz. É lá mesmo. Uhum. É isso mesmo, tá? Então tem lá que materialização. Tá certo? Isso aí, essa fumacinha acontece mesmo. Nesse caso específico, nessa minha fotografia, tá lá a fumacinha e o rosto de um homem. Eu ainda bem que eu não vi o rosto nenhum, só a fumacinha e já se forma assim quando eu abri os olhos. Materializar. Alguém é médium de efeitos físicos ali, tá? Forma assim. Mas eu tenho que estudar muito, professora, porque eu confesso que quando foi eu estava estudando perispírito, olha, eu li muito, porque custou para entrar aqui, ó. Esse novo estudo agora que a senhora pôs hoje aí, eu vou estudar bastante, porque para o perispírito foi bem complicado. Vai te ajudar a entender melhor o perispírito, porque é a origem, né? Vai te ensinar a aprender. Isso mesmo. Tem um livro do Zimmermann, mas ele é grande demais, gente. Tem um livro dele, tem outro livro também de perispírito e mais alguma coisa. Depois eu posso pôr aí no grupo. Perispírito e suas modulações, uma coisa assim. É isso mesmo. Perispírito e suas modulações. Também tem esse livro, que também é ótimo. Muito bom, muito bom. Quem é médium, quem vai evoluir na mediunidade, tem que saber perispírito. É importantíssimo nas comunicações mediúnicas. A gente tem que estudar, saber o que está acontecendo com a gente, né? O que está acontecendo nessas comunicações mediúnicas. Nós que vamos incorporar, entre aspas, não usa mais esse termo, mas eu uso, tá? Eu sou antiga, eu uso. É incorporar, né? Que o espírito está vindo por nós, por psicofonia, que é pela palavra, psicografia, qualquer meio, audiência, nós vamos ter essa ligação perispírito a perispírito. A gente tem que saber, tem que estudar bastante a mediunidade, tá bom? Alguma dúvida, gente? Eu vi uma dúvida ali no chat.
Eu não estou vendo o chat aqui, não consigo abrir. Do princípio vital, do fluido vital. O que acontece com o espírito com o fluido vital do espírito que é abortado? Olha, o fluido vital, que é o princípio abortado, ele volta para o mundo espiritual, mundo físico, tá? Ele volta para a natureza. Mas o espírito do abortado, eu acho que ele não sofre um dano maior do que já sofreu, né? Eu acho que a espiritualidade... Ele já sofreu, né? Porque, na realidade, ele é acolhido, né? Com a criancinha. O espírito, ele ainda não está totalmente ligado. Ele tem um fluido, um cordãozinho que está ligando aquele embrião. Ele está ligado ali. Ele está se adaptando ao corpo no começo ali. Então, há um corte e ali esse fluido, ele volta, tá? Ele volta. E o espírito? O que acontece com o espírito? Quem me perguntou? O que acontece com o espírito? Ele é devidamente acolhido, né? O espírito, se ele for de bom entendimento, vou contar aqui, eu não contei na aula para não assustar, né? Porque a gente tem que ter cuidado, mas eu vou falar aqui. Se a pessoa abortou, se o espírito tem um grau de evolução legal e bom entendimento, ótimo, ele vai entender, e talvez ele volte até com a mesma mãe numa próxima oportunidade, que às vezes acontece isso, né? A pessoa aborta, mas depois acaba tendo filhos. Eu conheço muitas que fizeram isso, muitas pessoas. Não consegue entender bem por quê, mas sei lá. Depois você vê outros filhos. Pode ser o mesmo espírito voltando. Essa oportunidade que ele teria esse entendimento. Mas existe espírito, gente, que não tem esse entendimento. E o que vai acontecer com esse espírito abortado que não tem esse entendimento? O que vocês acham que acontece? Ele vai se revoltar. Vai obsediar a mãe. Ele vai obsediar a mãe. Ele vai prejudicar a mãe. Tá certo? Aquela pessoa que não deixou ele vir. Eu tenho muito do centro espírita, eu participo de reuniões mediúnicas de desobsessão, e muitos casos aparecem lá do espírito ter sido abortado pela mãe. E ele não compreende, a gente tem que explicar para ele entender, porque ele está junto ali prejudicando a futura mãe dele. Dá para entender? Isso eu não falei no nosso grupo, porque não é legal a gente falar, né? Eu acho que aqui a gente está mais fácil para a gente falar. Mas acontece isso. Então, se o espírito tem entendimento, vou falar, excelente, porque ele vai ter uma evolução maior, ele vai entender a mãe, porque que ela fez, as razões, e ele vai voltar de novo com a mesma mãe. Ou ele pode voltar em outra mãe. Ele pode voltar em outra mãe, porque ele vai ter que reencarnar. Se não é com essa mãe, é com outra mãe. Dá para entender? Amor, não está deixando vir. Bem, perante a lei de Deus é um crime. Vai ter compromisso com isso aí. Vai ter um comprometimento. E depois, em alguma outra situação, vai se equilibrar aí. Eu falei para vocês lerem aquele livro Nosso Lar. Já leram o Nosso Lar? A mulher que tinha praticado, acho que 8 abortos, que estava tentando entrar em Nosso Lar. O André Luiz queria deixar ela entrar, mas não deixaram, porque se ela entrasse, ela ia desequilibrar tudo, porque ela estava desequilibrada. Por que estava com 8 abortos? Porque os 8 espíritos que ela abortou estavam ali, em cima dela, obsediando. Dá para entender? A culpa, ela sentia fora os espíritos. Então, a gente tem que ter muito cuidado aí dos nossos inimigos espirituais. Eu não sei se... Professora. Sim. Nesse caso, quando o aborto é intencional, né? E quando o aborto é espontâneo? Quando o aborto é espontâneo, bom, pode ser um defeito da matéria. O bebezinho não foi bem formado, materialmente falando, o corpo físico. Pode não ter um espírito ligado ao corpo físico, aquele bebezinho. O espírito, na realidade, não tem nenhum ligado ao corpo. Está vindo para provas dos pais. Os pais é que estão passando por uma prova. Por que está passando uma prova? Alguma coisa fizeram em outra encarnação, estão vindo nessa aí para se reajustar. Pode ter um espírito ligado ao corpo e ele fala, meu Deus, eu não vou não. Vou passar por todas essas coisas, eu não estou preparado não. E ele recuar
a encarnação, não vou. E ele recua e ele não encarna. Dá para entender? Porque quando nasce o bebezinho, e o bebezinho está com vida, já tem um espírito ligado ali. O bebezinho nasceu com vida, mesmo um anencéfalo. Não tem um anencéfalo lá que todo mundo fala dele? Mas se ele nasceu com vida, já tem um espírito ali ligado. Professora, pode ser também, que eu já estudei em alguns livros, que o espírito precisa desse contato, dessa energia física, e ele vem só para ter esse contato e volta, né? Tem também, veja bem. Em uma outra encarnação, ele cometeu um suicídio, vou dar um exemplo, cometeu um suicídio e deformou o seu perispírito. Se jogou na frente do trem, acho que eu até dei esse exemplo aí. Se jogou na frente do trem, se jogou do prédio, sei lá o que ele fez, num suicídio. O perispírito dele teve um probleminha. Então ele vem nesses embriõezinhos que não têm vida, para ele reestruturar o seu perispírito. Então, há casos também assim. Vem para reestruturar o perispírito. Então, ele vem no corpo físico para ter essa energia para reestruturar o seu corpo físico. É isso. Sim, também, professor, mesmo também acontece, tipo assim, do espírito, no caso, ter se suicidado, faltando... Não é esse o exemplo que eu quero dar. É quando, assim, uma criança vive, digamos, até uns 3 aninhos, tá? Aí ela desencarna. Aquilo ali também se diz que é porque faltavam aquilo ali para ela cumprir aqui. Exatamente, muitos dizem isso. Mas a gente não pode nunca falar isso, tá? A gente tem que mudar um pouco. Pode generalizar, né? A gente não pode generalizar tudo, mas muitas vezes é complemento de uma outra encarnação. Vamos supor, eu fui um suicida, me suicidei, mas faltava 5 anos para eu cumprir. Então, eu volto numa outra encarnação para eu me reequilibrar durante esses 5 anos. Tudo bem? Só tenho 5 anos de vida. É isso que acontece. O suicídio, gente, é uma coisa péssima. A gente podia qualquer dia falar sobre ele. É péssimo isso aí. Mas isso que importa, o que é bonito da gente ver do amor de Deus, né? Que de todas as formas ele sempre vai nos dar chances de recomeçar, de nos reajustar, nem que seja numa encarnação de 1 mês, 5 anos. É péssimo, como falou, né? O aborto, o suicídio são práticas, né, que atrasam, né, o espírito, mas sempre Deus vai nos dar a chance de recomeçar. E sempre também enquanto aquelas pessoas que pecam, né? A gente usa, esse termo é católico, gente, pecado. O que significa pecado? Pecado significa errar o alvo. Erros, errar o alvo. Pecado é isso, errar o alvo. Então, a gente fala assim, o pecador, né? Como dizem em outras religiões, a católica, a protestante, pecado. O pecado é que é errar. A gente não pode... O pecador, Deus tem misericórdia. Tanto é que Jesus sempre estava junto lá com os pecadores ali, ajudando. Pecador é misericórdia, porque ainda não tem entendimento, ele não sabe o que é, ele tem ignorância, ele não sabe o que ele está fazendo. Então, Deus tem misericórdia, dá oportunidade. Eu tive colegas que fizeram aborto, gente. O que aconteceu? Não pode mais ter filho. Ela praticou 2 abortos, ela não pode mais ter filho. E agora, o que é? A vontade dela é ter filho. Dá para entender? O que ela faz que ela não pode mais ter filho? Ela hoje, ela trabalha com crianças, ajudando aí nos evangelização de crianças, com muitas crianças. Ela trabalha com isso aí. E ela pode adotar também, né? Pode adotar também, né? Pode adotar. Exatamente. Imagina. Eu conheço outra que fez isso, adotou 2 crianças. Que bom. Tá certo? E na hora a pessoa não tá lá com algum negócio, eu sou jovem, eu não tenho, sei lá, tem algumas coisas que as pessoas falam e acabam não assumindo isso aí, mas a gente deveria assumir, né? Nossa responsabilidade. Claro. Mas é um desequilíbrio, né? É um desequilíbrio isso. A pessoa que está bem equilibrada, ela não faria uma coisa dessa. E vocês sabem que tem estudos, que fizeram estudos com mulheres com depressão, com 50 anos de idade, mulheres com 50 anos entrando em depressão, por quê? Porque cometeram aborto quando eram jovens. Em países, esses estudos desenvolvidos, que é permitido o aborto. Veja, não é porque é permitido
que é favorável à lei de Deus, é contra a lei de Deus. E leva isso dentro da consciência. E quando chega muito mais velha, entram em depressão. A gente vê isso. Né? A consciência, ela cobra. Né? A consciência cobra. Então, a gente, para equilibrar essa consciência, para ela voltar ao normal, é legal isso, trabalhar com crianças, adotar outras crianças, porque o espírito que poderia ter vindo pode vir nessa criança adotada, ser o seu filho mesmo. É o espírito. Veio por outra criança. Deus é maravilhoso, gente. Ele é misericordioso, ele é justo, tudo acontece aí por causa disso. É a gente que não tem o entendimento, né? Sabe que tudo que faz é para o bem, né? A gente que não tem entendimento. Às vezes está aparecendo uma coisa tão ruim na sua vida, né? Que você vai, meu Deus, que coisa ruim, mas aquilo ali talvez fosse para ser pior ainda. Mas ele está dando aquela situação para você se equilibrar, para você aprender. Então, tudo tem razão, né? Isso a gente tem que estar entendendo de Deus. É maravilhoso. Eu acho lindo. Muito, muito lindo, muito lindo. A gente recebeu uma pergunta agora da Juliana. A gente já tinha respondido, mas tentando responder rapidamente, que ela botou assim: boa noite, espírito abortado pode ficar revoltado e perseguir a pessoa? Sim, são duas situações. Quando o espírito abortado, ele está equilibrado, ele já tem um entendimento espiritual, ele consegue compreender a mãe, aquela situação, retorna ao mundo espiritual, se prepara para uma nova encarnação, sendo na mesma mãe ou numa outra. Agora, quando o espírito não está bem esclarecido, sim, as chances são grandes dele ficar revoltado, e muitos obsediam as mães que abortaram. Não é só a mãe não, hein, gente? Que fala que é sua mãe, não é a mãe, tem o pai, tem a família. Tem todo um contexto. Às vezes está, né? Todo mundo que está envolvido. A gente fala assim, a mãe, como se a mãe fosse a maior culpada. Não, às vezes tem o pai. Tem o pai também que não assumiu, não está. Tudo é. Eu posso dizer para você, tudo é visto por Deus, toda a situação. Né? A família, tem gente que. A família é que fala para fazer, incentiva. Né? A gente tem que ver toda a situação, todo mundo que está envolvido nisso, como é que eu posso dizer? Está todo mundo envolvido, né? Tudo está envolvido. A gente tem que vai da evolução do espírito a mãe, mas não é só a mãe, não, tem tudo uma E a gente tem que entender, né, professora, reforçando para os alunos, que tudo tem nuances, tem atenuantes, então, assim, tudo é considerado. Então, não existe uma regra, se você fizer assim, vai acontecer assim, assim, assado. Não. Tem que, Deus é tão perfeito que ele considera tudo que está acontecendo. Tem os atenuantes, existem as nuances. Então, mas é porque ele sabe tudo que a pessoa já viveu, tudo que ela pensa, tudo que ela sente, não é? Claro. Ele sabe tudo. Então, para ele sabe com a gente, não. Então, a gente vê como se ele, gente... ele estivesse em cima de uma montanha vendo tudo que está acontecendo lá embaixo. Isso. E vendo de agora e do passado, né? Outras vidas. Sabe tudo. Nós estamos lá embaixo, sem entender toda a razão, toda a nossa vida, toda a nossa existência como espírito, as nossas outras encarnações, nós não sabemos quais foram as nossas outras encarnações que nós fizemos. Não. Nós estamos vendo aqui e olhando para o nosso umbigo. O que nós estamos fazendo? Andando, olhando para o nosso umbigo. A gente não olha fora, a gente está olhando o nosso probleminha ali no umbigo. Só que Deus está vendo tudo. Todas as professora, eu tenho uma dúvida, não sei se dá tempo ainda, mas sobre o aspecto de traição, né? Porque eu já vivi isso, acho que a gente não tem, né? A questão da traição é muito delicado, né? Mas não foi por uma questão assim foi por um envolvimento maior, né? Enfim. E já terminou, né? Já foi colocado fim nisso. Mas eu fico pensando assim, o quanto que isso custou, assim, né? Que eu fico pensando assim, as coisas que acontecem comigo hoje, às vezes, será que é por causa disso, sabe? E eu não sei se existe alguma maneira da gente trabalhar isso internamente. Sabe qual é a maneira? Eu vou falar para você. É você se amar. Sabe? Essa é a maior maneira que a gente pode trabalhar. Chama-se auto-amor.
Quando a gente se ama, não é egoísmo, hein, gente? Egoísmo é querer tudo pra gente, é outra situação. É auto-amor. A gente se valorizar como pessoa humana. A gente saber os nossos limites. A gente se autoconhecer. A gente começar a se amar. Quando a gente saber se perdoar também. A gente também se perdoar. Isso também tem. É o auto-perdão. Que é onde tem que começar. Não é a gente perdoar o outro, não. É a gente se perdoar. A gente tirar as culpas que a gente, às vezes, carrega sem necessidade. A gente carrega, às vezes, coisas pequenininhas que atrapalham a nossa vida. Então, a gente olhar para frente, ver o presente, mas esquecer o passado e para frente. É Agora, difícil de tirar, às vezes, né? Se amando. Qualquer hora eu faço aqui umas considerações sobre o auto-amor para a gente entender como a gente se ama. Que a gente tem que se amar, é auto-amor. Quando a gente se ama, olha que legal. Eu não preciso de ninguém me amando. Sim. Dá para entender? Eu me amo tanto, mas não é egoísmo. Posso deixar bem claro assim. Eu me amo tanto, não é egoísmo, é você se amar. Eu me amo tanto que eu não preciso de ninguém me amando. Se a pessoa ela me acompanha, ótimo. Se ela não me acompanha, ótimo também. Se a minha mãe me ama, ótimo. Se a minha mãe não me ama, ótimo também, porque eu me amo. Eu me amo. Por que eu estou falando isso que a gente tem que se amar? Porque é uma lei de Deus. Dá para entender? Qual é o mandamento de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força. É o primeiro. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Deus. Não sou eu que estou falando ao alto amor. É Deus. Jesus traz isso para nós. Então, amar a si mesmo. O problema é que a gente quer o amor do outro, a gente quer amar o outro, mas a gente não se ama. A gente tem que se amar. Isso é por aí que começa a nossa visão diferente. Porque aí, o cara me traiu. Estou falando aqui, gente, vivência, hein? Eu tenho aí, eu não vou falar minha idade, não. Vocês estão falando, mas eu não vou falar. Se a pessoa me traiu, ótimo, meu filho, vai continuar a sua vida, vai ficar com essa pessoa. Você acha que essa pessoa é melhor que eu? Você acha que essa pessoa é melhor que eu? Então vai ficar com ela. Boa sorte para você, porque eu me amo. Certo? Eu me basto. Dá para entender? Eu vou agora encontrar outra pessoa. Eu não vou ficar feito maluca tentando procurar outra pessoa, não. Se a outra pessoa tiver que vir na minha vida, isso tiver já eleito lá no mundo espiritual, ela vai vir. E ela vai me dar o valor. E eu não preciso que ela me dê o valor, porque eu já me valorizo. Eu me amo. Sabe o que eu penso também? Que nós, quando a gente forma um casal, são duas pessoas diferentes, com gostos diferentes, ideias diferentes, que estão mais ou menos na mesma vibração naquele momento. Conforme a vida vai passando, uns evoluem, outros não, um muda o pensamento, o outro não, muitas vezes não segue a mesma linha. Daí chega um momento que já não dá mais. Eu falo isso porque eu fiquei 20 anos casada e meu marido me traiu com uma menina de 19 anos. E o que eu pensei? Que o nosso ciclo acabou. Então, que ele seguisse a vida dele. Eu nunca falei mal dele para meus filhos, eu nunca reclamei, eu simplesmente cheguei para ele e falei, vamos separar, você vai cuidar da tua vida, eu vou cuidar da minha, porque a gente já não tinha mais o que viver junto, o que a gente tinha que ter vivido, já viveu. O que não era justo é ficar sofrendo num relacionamento que não dava certo, né? Então eu penso assim, são pessoas diferentes que seguem, infelizmente, muitas vezes seguem o mesmo caminho, a mesma religião, as mesmas coisas, mas quando segue cada um para um lado, um evolui de uma maneira, outro de outra, já não conecta mais. Então, já deu o ciclo, vai cada um cuidar da sua vida e ser feliz, né? Penso Exatamente. Eu sou feliz, pelo menos. Agora, aquela pessoa que trai, ela acha que ela é esperta, gente. Aquela pessoa que trai, ela acha que ela deu golpe, ela acha que ela é espetacular. Só que a quem ela está traindo? Ela está traindo ela mesma. Tá certo? Não é você que ela está traindo, é ela mesma. Está traindo ele mesmo. Todos eles estão traindo ele mesmo. Tá? Essa história de trocar por mulheres mais novas está traindo ele mesmo, com toda certeza. Por isso que a gente tem que se valorizar e se autoamar. Eu vou pegar uns dias aí, a gente vai falar sobre autoamor, como é que a gente trabalha isso dentro de nós, que é tão importante.
Perfeito. Né? Deixa eu falar uma coisa que veio no coração também quando acho que a Juliana, né? A Juliana estava falando que, assim, quando a gente está começando a estudar também o espiritismo, a gente acha que muitos desafios, coisas que acontecem na nossa vida, será que foi algo que eu fiz da vida passada, de errado? Ou foi dessa vida? Foi aquele episódio tal, tô pagando agora. Vamos ter muito cuidado, porque eu acho que todo espírita passa por esse processo, quando ele está fazendo a reforma íntima, principalmente. Não vamos nos autoculpar. A gente tem as experiências que a gente tem que passar, as dificuldades, os desafios, porque tudo é para o nosso aprendizado. Inclusive as traições. Elas nos servem de aprendizado. E, normalmente, a traição ela nos levanta a questão do auto-amor, do amor próprio, de se amar, como a professora falou. Então, a codependência emocional que a gente tem nas pessoas, as expectativas que a gente coloca, tudo isso está ligado no auto-amor, que a gente tem que trabalhar. Quanto mais nos amarmos, menos expectativas colocamos no outro, mais independentes emocionalmente nós somos. Isso eu estou falando para mim, né? Então, assim, a traição não é um castigo de uma pena passada, não. São aprendizados que a gente tem que levar, que a gente precisa passar. É um dos desafios, como o desafio de uma doença, o desafio de uma perda material, de uma crise financeira. A traição é um dos desafios que nós temos que viver aqui na Terra, nesse planeta de prova e expiação, para nos aprimorarmos. E, normalmente, a lição da traição ela está mais ligada ao auto-amor, né? O amor próprio. Deixa eu perguntar para vocês assim, ó. Você acha que a sua felicidade está no outro? Não, de jeito nenhum. A sua felicidade está no outro? Não. Está no outro a sua felicidade? É o outro que vai te dar felicidade, é o outro que vai te amar, é o outro que vai... O outro, gente, é outro ser, como disse a nossa amiga aqui, é outra pessoa. A gente está buscando no outro uma coisa que tem que ser nossa. Jesus fala isso para nós, o reino dos céus está dentro de ti. O que é o reino dos céus? A felicidade. Nós temos que buscar essa felicidade dentro de nós, dá para entender? É que a gente coloca expectativa no outro, como se o outro fosse fazer... O outro vai me fazer feliz. O outro, às vezes, não consegue nem entender ele. Dá para entender? A pessoa, você fica esperando uma coisa do outro. Vou dar aqui um exemplo. Ele vai me trazer um café na cama. Uma coisa boba, né? Você fica esperando isso. Ele não tem condição de fazer isso. Ele não consegue se doar, ele não consegue amar. Como é que ele vai fazer isso por você? Dá para entender? Aí o que você tem que fazer? Ir lá para pegar o seu café e trazer você para sua cama. Olha o que eu fiz para mim. Que maravilha de café. Dá para entender? Eu me amo. Essa o que é o auto-amor? É você querer o melhor para você, não é? Querer o melhor para você, exatamente. Mas a gente fica nessa ilusão da gente encontrar a metade ideal, né? A metade, a alma gêmea, que eu já até dei uma aulinha aí nos nossos grupos, uma alma gêmea. Não vai achar isso. Não existe. Nós vamos encontrar pessoas afins a nós. A gente tem que estar junto com pessoas muito afins, não é o oposto. Tem que ser pessoas que gostam muito das mesmas coisas. Se você está junto com uma pessoa que... Eu não gosto de dançar. Se eu entro com uma pessoa que gosta de dançar e sair toda noite, está fora de mim, porque eu não gosto, eu gosto de ficar em casa, eu sou caseiro. Dá para entender? Então, não vai dar certo isso. A gente tem que buscar pessoas que gostam da mesma coisa que você faz. E, principal, se amar. Auto-amor. Qualquer dia eu converso mais com vocês sobre o auto-amor, mas isso Jesus já nos chama a fazer. A gente se amar. Não é? Ele está mandando isso. Eu vou trazer... Professora, só para ressaltar alguma coisa para essa moça, que eu acho assim, ó, eu acho que tudo que acontece de ruim, às vezes, é para a gente melhorar. E, no caso dela, isso aí pode ter acontecido o lado carnal. Ela tem que pensar que, de repente, tudo isso serviu para aflorar o lado espiritual dela. Exatamente. Ela não deve se sentir culpada de nada. Não tem culpa, não, gente. A gente não tem culpa. A gente tem que tirar essas culpas da gente. Tira essas culpas. Tira essas culpas da gente. E outra coisa, o que você já fez é passado. Agora importa o que você vai fazer daqui para frente, não é? Você errou, mas agora você não vai errar mais, porque você já tem a maturidade, já tem o entendimento que aquilo é errado, não é?
Primeiro que o passado não dá para você mudar, gente. O passado não tem como você mudar. Agora você consegue mudar. Hoje você consegue mudar. E ali o que você planta hoje, e aquilo que você, o que eu sabia 20, 30, 40 anos atrás, eu vou falar até minha idade, né? Há 40 anos atrás é diferente do que eu sei hoje. Tá? Hoje eu conheço mais a espiritualidade, eu sei. Aquele tempo eu era moça, não entendia nada, então a gente tem que ter esse entendimento, que a gente faz determinadas coisas em determinada época, porque a gente ainda não tem entendimento. Isso vai vir com a maturidade espiritual, o autoconhecimento, o autoamor, a autocompreensão, o autoperdão. São coisas que nós vamos colocando na nossa vida. A gente vai entender, poxa, eu estou com essa culpa aí há 30 anos, com essa história, vou até em psiquiatra para resolver isso, uma coisa que eu já devia ter me perdoado. Dá para entender? Então, a gente tem que se perdoar, se amar, é isso que eu falo para vocês. Tá? E é bonito. E se melhorar hoje para ter um futuro melhor, né? Claro, amanhã ser melhor. Hoje, o que eu estou plantando hoje é a minha volta com as pessoas que eu estou conhecendo. Veja, nós somos espíritos inteiros. Nós não vamos evoluir por ninguém, nem ninguém vai evoluir por nós. Nós não podemos esperar nada de ninguém. Isso que a gente tem que ter a coisa. Nem alguém esperar nada de nós, mas se a gente se ama, a gente começa a sair fora de si. Dá para entender? Quanto mais você vai se amando, esse amor vai saindo fora de você. Você não consegue segurar. Ele vai para o outro. Por isso que amar a si mesmo, ao próximo como a si mesmo. Quanto mais você se ama, você vai saindo de si. Tá? A não esperar do outro. E o outro, às vezes, não consegue te dar... Como é que você vai esperar uma pessoa que não consegue dar uma palavra de compreensão? Você está esperando aquela pessoa que a pessoa não vai te dar. Simples assim. A gente se decepciona tudo, porque a gente não se conhece, a gente tem que se conhecer. Isso. Alguém tem pergunta aí, né, Priscila? Até tem, só que a gente vai ter que encerrar por causa do aplicativo que faz a gravação. Senão vai ficar feia essa gravação que vai para o YouTube. Não sei se alguns sabem, a gente está gravando nossas reuniões, vamos disponibilizar na plataforma YouTube, depois vou colocar nos grupos no Instagram, porque muitos não conseguem entrar e querem ter acesso às reuniões. Foi um pedido até dos próprios alunos. Então, a gente vai ter que encerrar porque existe um tempo do aplicativo, finalmente consegui mais de 5 minutos. Então, voltem na próxima reunião, a gente continua o outro estudo, depois a gente entra nesses estudos aí paralelos de autoconhecimento, que é importante. Gente, é uma terapia, né? Tá virando uma terapia essas nossas segundas-feiras, né? Muito bom. De ser, né? Então, gente, se ame. Começa a se beijar assim, ó. Eu me amo. Se amem, se valorizem, não se anulem por ninguém, porque a gente entra no relacionamento e vai mudando as coisas, vai se anulando. Vocês, olha, eu vou dizer uma coisa para a gente terminar, depois a Priscila termina. Nós somos filhos de Deus. Isso a gente, filhas de Deus. Isso é uma grande coisa. Nós somos co-criadores com Deus, nós somos espíritos imortais. Dá para entender? Hoje nós estamos mulher ou homens, na próxima encarnação voltamos como homens, voltamos como mulheres, nós temos várias oportunidades, né? Isso é muito legal, gente. Então, nós somos espíritos imortais, lembre-se disso, tá bom? Então, a gente vai fazer a prece final. Hoje eu não vou fazer radiação, hoje eu vou fazer uma prece mesmo, mas é bem pertinente com o nosso momento de hoje. Então, quem quiser fechar os olhos junto comigo, nós vamos primeiramente agradecer por mais um encontro, por mais uma reunião em que todos nós estamos unidos em um coração e por termos aprendido inicialmente princípios da nossa doutrina que nos ensinam acerca de nós, do universo, e por estarmos cada vez mais aprendendo sobre nós mesmos, da importância que cada um de nós temos. Deus é criador de todas as coisas e cada um de nós é único. Deus não criou uma Priscila igual, uma professora Teresa igual, cada um de nós é único. Então nós temos que nos valorizar muito, porque Deus nos depositou todo o amor
nessa criação que somos nós. Então vamos dar valor a isso. Vamos agradecer por mais um dia de vida, agradecer pelo ar que respiramos, pelos estudos que estamos realizando, pela vida da professora Tereza, pelo tempo que ela disponibiliza para gravar essas aulas e nos dar toda a assistência espiritual. Agradecemos aos nossos mentores que ficaram destinados nessa existência a cuidar de cada um de nós. Responsabilidade. Somos muito gratos. Somos gratos a Jesus, que é o governador do nosso planeta, que está nos amparando, nos cuidando, nos dando toda a assistência necessária. E vamos pedir por todos nós, por todos desse planeta, pelos 7 bilhões de espíritos encarnados e dos outros muitos bilhões desencarnados que precisam da nossa radiação, que precisam da nossa energia de paz. Essa prece, profundamente agradecidos por estarmos encerrando mais um encontro e que semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui juntos novamente. Graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Sim, seja. Graças a Deus, gente. Boa semana, hein? Vamos se amar. Boa noite. Boa noite, gratidão. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gratidão. Boa noite. Gratidão, boa noite, foi ótimo. Estamos de volta e a pauta é o estágio da pandemia. Pauta com o Gustavo Petrol do G1, que conversa com a gente todas as noites aqui, ao vivo de São Paulo, atualizando os números do consórcio de imprensa. Diga lá, Gustavo, boa noite. Boa noite, Marcelo, boa noite a todos da família em pauta e também aos assinantes